E aí, 961? Tudo na paz? Vamos lá, sem muita enrolação. Mais um videozinho. Vou falar sobre Oriente Médio, ok? Para e pensa. Oriente Médio. A gente fala de Oriente Médio, o que vem à sua cabeça? Conflitos? Guerra? Riqueza? Pobreza? Deserto? A gente fala de Oriente Médio, mas a gente precisa entender algumas características que formam tudo isso que eu falei. O Oriente Médio nada mais é do que uma região no sudoeste da Ásia. São algumas nações que têm a sua economia basicamente voltada ao petróleo. Quando a gente fala uma economia voltada basicamente ao petróleo, logo nos vem à cabeça riqueza, grandes mansões, prédios gigantescos, carros luxuosos, aquela galera que são os sheiks do petróleo, aqueles magnatas que têm muito dinheiro. Mas não se deixe levar pelos filmes, pela televisão, pela internet. Por quê? Muitos desses grandes produtores de petróleo, essa galera que tem muita grana, são apenas uma parcela da grande quantidade de pessoas que existe. Por quê? Mesmo com essa grande economia voltada para o petróleo, ainda tem uma desigualdade social muito grande e uma renda que é muito mal distribuída, ou seja, existem áreas com pessoas necessitadas, passando necessidade. Pessoas essas que vivem na pobreza. Pare e pensa por um instante. Quando a gente fala de petróleo, quero que você lembre dessa sigla, OPEP, O-P-E-P, que é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo. O que é a OPEP? O que é essa Organização dos Países Exportadores do Petróleo? É uma política intergovernamental, ou seja, ela vai acima dos governos, ela é entre os governos dessas nações, com o objetivo de centralizar as políticas de produção, de venda, de refino e de exportação do petróleo. Essas nações, elas não fazem parte apenas do Oriente Médio. Existem outras nações, mas inicialmente nós temos algumas nações voltadas a isso. Só que a questão econômica do Oriente Médio, ela não vai somente dentro das características do petróleo. Não. Assim como eu disse, o petróleo ele é uma condição de pessoas que têm riquezas, acúmulo de dinheiro. O Oriente Médio ele tem um pequeno problema em relação às questões climáticas. Existem áreas desérticas no Oriente Médio. Áreas desérticas essas que têm uma necessidade muito grande de alguns aspectos. E aí que a gente entra na questão dos conflitos. Por quê? Porque é uma área que não é muito fértil, ou uma área muito grande em que parte dessa área esteja com o petróleo concentrado, ou recursos hídricos que são tão importantes para a agricultura, para a alimentação, para o consumo humano, essas áreas são alvo de conflitos territoriais. O Oriente Médio ele está posicionado geograficamente numa região em que é um problema para algumas dessas nações. Porque está entre a Ásia, entre a África e entre a Europa. Entre três continentes que buscam países que disputam o interesse territorial. E aí a gente tem a origem e a perpetuação de muitos desses conflitos. As áreas desérticas são voltadas economicamente para o pastoreio nômade. Então muitos dos pastores de ovelhas ficam ali criando as ovelhas de maneira nômade, ou seja, indo para um lado e para o outro em busca de alimentos. As áreas que são um pouco mais férteis, a agricultura é familiar ou de subsistência. Então, a questão da economia ela é concentrada basicamente no que a gente fala sobre o petróleo. Essas nações voltadas ao petróleo. E assim, a gente pode considerar o Oriente Médio como um chamado mosaico cultural. O que é um mosaico? É uma peça que tem várias peças diferentes. Então, quando a gente fala de mosaico cultural, logo nos vem à cabeça uma população diferente, uma população heterogênea, em relação a vários fatores. A etnia,
a questão religiosa, a questão cultural, entre tantas outras coisas. Então a etnia ela vai variar muito em relação a alguns aspectos. Alguns povos que têm características físicas diferentes e que coabitam o mesmo território. Daí a gente fala que é um mosaico étnico. A questão religiosa ela é muito vasta também, porque existem alguns povos que são povos politeístas, ou seja, aqueles que acreditam em vários deuses diferentes. Entretanto, a maior parte da população ela é monoteísta e ela tem aí a sua religião voltada para apenas um Deus. Na verdade, são as 3 maiores religiões que nós temos no mundo. O islamismo abriga aquela galera muçulmana, nós temos o judaísmo, que são os judeus, e o cristianismo, que são aqueles seguidores de Cristo. Beleza? Mas assim, esse aqui é um apanhado muito rápido, é um resumo rápido, e a gente vai falar melhor sobre o Oriente Médio, as características de guerra, de conflitos que vêm ocorrendo, entre outras coisas, na aula online. Beleza? Então, mais uma vez o que eu falo, não deixa de colocar o seu nome aí para valer o seu ponto, e na próxima aula a gente se vê novamente. Valeu? Então, beijo no coração e até a próxima. Tchau!